Cara, não acabou a rodada ainda, mas você sabe, teve jogo importantíssimo pra falar de Fluminense. A gente vai fazer aqui o resuminho da rodada, ou sei lá, o resumão da meia rodada, é mais ou menos isso. Eu sou Gabriel Amaral, sou tricolor de coração, e neste domingo pela manhã você vai ficar muito bem informado sobre os adversários do Fluminense. Isso porque, infelizmente, a gente teve péssimos resultados. Se a gente pensar, acho que em qualquer prisma que a gente olhe, na verdade, são péssimos resultados neste sábado. Então você deixa o seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no canal e você não esquece de passar na Bet7k. Dá essa moral aí, o link tá aqui embaixo na descrição. E passando na Bet7k, clicando nesse link, você se cadastra e pode receber um bônus de até 100%. Aí você vai falar, por que pode, Gabriel? Porque se você depositar mais de R$ 1.200 através do Pix, você recebe só R$ 1.200 de bônus, né? Então o bônus é até 100%. Resumindo, né? Se você entrar lá e fizer um depósito, você recebe 100% de bônus, tá? É uma dica. Tem como fazer o saque também, ó. Tirar o seu dinheiro que você vai apostar no Fluminense e vai ganhar por Pix também. Então, rapidinho cai na conta. Beleza? Vai lá, o link tá aqui embaixo na descrição. Vamos embora, então. Vamos falar de Fluminense. Na verdade, não vamos falar de Fluminense diretamente, vamos falar dos adversários do Fluminense. E depois que eu analisar os resultados de ontem, eu vou fazer o famoso torcer por quem. Tô pensando até em fazer antes de toda a rodada, tipo na sexta, pra publicar no sábado de manhã, de repente. Sempre o torcer por quem, do tipo, pra quem você tem que torcer na tal rodada, pra quem você tem que torcer na rodada X. Acho que é uma boa, confirma aí embaixo se é legal. Eu faço, tipo, o resumão da rodada pós e o resumão da rodada pré, né? Diz aí embaixo se você acharia isso legal. Vamos lá, os resultados de hoje, né? No caso de ontem, pra vocês que estão vendo, os resultados deste sábado. Vou usar praticamente só o vermelho, tá? Isso porque Goiás e Coritiba caguei e andei, né? Pouco nos interessa. Ceará e Palmeiras eu não preciso nem dizer, né? A vitória do Palmeiras 2-0. Até tomou um gol de empate. Teve ali uma questão impressionante, como é que todo mundo quer que a arbitragem esteja contra você, né, cara? Isso é um negócio tão ridículo. Vocês aqui do canal, fico tranquilo pra poder falar isso, porque pode ser que esteja um palmeirense chegando aqui hoje, ou até um torcedor do Ceará também chegando aqui hoje. Não me conhece, assim, eu tenho esse discurso pronto pro Fluminense, né? Todo mundo parece que torce pra que o árbitro não dê o pênalti contra você, pra você poder usar aquela famosa afirmação que até o Abel Ferreira usou na semana, né? Não, estamos contra tudo e contra todos, ele falou na beira do campo. É um absurdo isso. Teve um pênalti ridículo marcado pro Ceará, teve um pênalti ridículo não marcado pro Ceará, e a arbitragem querendo tomar o papel do Brasileirão. Mas enfim, o foco daqui não é isso. O foco daqui é dizer que o Palmeiras venceu e isso é uma merda pra gente. O Palmeiras abre 42 pontos e bota uma diferença de 7, na verdade 8, no Fluminense. Pode ser reduzida pra 7 ou pra 5, mantido em 5 caso o Fluminense vença. Infelizmente, cara, em relação ao Palmeiras, a situação é essa. Eu falei isso há um tempo atrás, assim. Provavelmente o maior adversário do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, até o momento, né, pela análise que a gente faz, se não tiver uma grande derrocada, não é o próprio Fluminense. Não é o Palmeiras. O Fluminense provavelmente vai fazer pontuação de campeão brasileiro, ou segundo lugar, né, pra ficar mais genérico. Vai fazer pontuação de campeão brasileiro nesse ano, e não vai ser campeão porque o Palmeiras simplesmente não perde, não tropeça. São 8 tropeços em 20 jogos, mas na verdade são 2 derrotas em 20 jogos. É pouquíssima coisa acontecendo, né? É um saldo de 19, enfim. Vai ser muito difícil. Eu contive qualquer expectativa em relação ao Campeonato Brasileiro toda vez que eu vi o Palmeiras jogando. Esse Brasileirão, eu não tô aqui falando, nossa, anti-zica, não. Assim, realmente, ele era difícil de ser conquistado. Ele é quase que impossível de ser conquistado por causa da forma como o Palmeiras vem jogando nos finais de semana no Brasileirão. Mas a gente continua torcendo, e como vocês bem sabem também, quando eu falo, e aqui me refiro mais à vitória do Corinthians em cima do nosso amado Fogão, a SAF vem forte, né? 12º. Só vai ganhar o América Mineiro, vai brigar, o contexto é rebaixamento mesmo. Mas enfim, o Botafogo perdeu pro Corinthians, algo completamente normal, o jogo na Arena de Itaquera. E, bem, né, acho que esse resultado aqui obviamente é ruim, tirando obviamente a questão da rivalidade e tal, mas pro Fluminense no Brasileirão ela é ruim. A gente tá falando de um time de meio de tabela pra baixo,
perdendo um jogo contra um time que já garantiu a sua segunda posição. Mesmo se o Fluminense ganhar na segunda-feira, ele não ganha posição. O Corinthians vai a 38 e o Corinthians é a referência daquilo que eu venho falando há um bom tempo. Quando você está disputando a parte de cima da tabela, principalmente essa fase de título, você tem que, para subir de posição, você tem que ganhar 3, 4 seguidas. Sabe por quê? Porque quem está à frente de você não vai perder 2 jogos em 3, entendeu? Dificilmente isso vai acontecer, dificilmente ele tropeça 2 vezes seguidas. Então o Fluminense, para poder passar o Corinthians, vai ter que continuar ganhando. Aí na próxima rodada, talvez o Corinthians empate, porque emendou 3, 4 vitórias seguidas. Parte de cima pontua muito. A exceção de times que despencam, como foi o caso do Atlético Mineiro, que vem despencando, né? Parte de cima pontua muito. Então o Corinthians tá meio encaixado nisso. Não acho o Corinthians... acho o Corinthians muito parecido com o Fluminense nessa questão de estar aqui em cima. Só que o Corinthians está em 3 competições, tem um jogo de volta duríssimo com o Atlético Goianiense e tem 2 mata-matas nas próximas quartas-feiras contra o Flamengo pela Libertadores. Então o Corinthians pode se enrolar nesse revezamento aí de jogo. Mas vejo muito parecido com o Fluminense no sentido de tem um ótimo time, muito encaixado, com muito jogador jogando muito bem, mas o time reserva você percebe que não mantém o ritmo de quem é titular. Falta elenco, assim como o Fluminense também. Então, talvez esteja aí. Na hora de faltar elenco, eles vão estar em 2 competições, por mais que sejam viagens muito curtas, eles viajam para o Rio e viajam para Goiânia, que para São Paulo não é tão longe, mas isso cansa o time, é menos tempo de treinamento, etc. Isso pode fazer a diferença. E o outro jogo, obviamente, aí que fica tudo no sentido de rivalidade e tudo mais. Esse resultado é que ele tem 3 nuances para ele ser ruim. A primeira e mais óbvia, o Flamengo é nosso rival e ele ganhou, ponto, isso aí não precisa explicar. Mas a segunda, o Flamengo. Eu venho falando aqui e tô comentando isso durante um bom tempo, falando, olha, o mês de julho o Flamengo vai disparar, o mês de julho o Flamengo vai disparar. Por quê? Porque o Flamengo no mês de julho enfrentou no Campeonato Brasileiro a sequência Avaí fora de casa, Juventude em casa, Atlético Goianiense em casa e o outro foi o América Mineiro em casa, se eu não tô enganado. Flamengo e América Mineiro. Foi isso, a sequência era essa, isso, exatamente. América Mineiro foi em junho, mas acho que é nessa sequência aqui, deixa eu conferir. Era Coritiba, não era América Mineiro a sequência não. Então era Coritiba em casa, olha onde tá o Coritiba. Coritiba em casa, Avaí fora, Avaí, Atlético Goianiense e Juventude em casa. Então assim, me desculpa, o Flamengo tinha a obrigação de ganhar esses 4 jogos. Gabriel, mas o Fluminense não ganhou. O Fluminense pegou 2 desses aqui em casa e um não ganhou, teve um expulso com 10 minutos de jogo, foi o Atlético Goianiense. Então a obrigação de quem quer ir lá pra cima, a obrigação do Flamengo era ganhar esses 4 jogos. E aí você vai falar, pô, Gabriel, então se era obrigação, não dá pra considerar muito. Dá, pô, porque time que sobe na tabela é time que faz a obrigação. E o Flamengo fez muito mais até do que a obrigação nesses 4 jogos. O Flamengo ganhou o Avaí num jogo difícil, ok, pressionou mais, foi só 2-1, mas ganhou bem o Coritiba, passou o carro no Atlético Goianiense e no Juventude, né? O do Juventude foi lá em Brasília. O Flamengo vem crescendo, 33 pontos, um tropeço nosso na segunda-feira, a gente vira alvo na próxima rodada. Gabriel, o Flamengo vai brigar lá em cima? Claro que vai. O Flamengo, se ele não brigar de sexto pra cima, é uma temporada absurdamente ruim pra eles. Eles montam um elenco pra isso, eles pagam 3 vezes mais do que um time que paga bastante, como o Fluminense, que tem uma folha até relativamente alta, pra isso. Isso vai perdurar? Não sei. Tá vindo uma sequenciazinha chata pro Flamengo. Porque depois de sair dessa pressão toda, ele tem o Corinthians, lembrando que ele goleou com boa parte do time reserva, né, contra o Atlético Goianiense. Tem o Corinthians no mata-mata, nas 2 próximas quartas-feiras, e nos finais de semana, ele pega o São Paulo no Morumbi e pega o Atlético Paranaense no Maracanã, sendo que pega o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil. Depois vai visitar o Palmeiras no Allianz Parque e, por último, tem clássico contra o Safa-Fogo no Engenhão. Então, assim, a sequência de agosto do Flamengo, ela é uma sequência com Corinthians fora, São Paulo fora, Corinthians em casa, Atlético Paranaense em casa, Atlético Paranaense fora, Palmeiras fora e Botafogo fora, né? Só vai ter 10%. É uma sequência que aí, assim, se eles passam voando, igual a gente passou da sequência difícil agora, voando, aí o Flamengo tá na briga de fato. Óbvio, o Jornal Globo agora ficou felicíssimo que acabaram. Pode ver a Canoa Polinésia amanhã, meu amigo. Ninguém vai ter feito Canoa Polinésia amanhã, porque o Mengão meteu 4-1 e amanhã é capa inteira do Flamengo. Pode escrever o que eu tô te falando. Vamos lá. E o Atlético Goianiense é a terceira nuance que eu falei, né? Atlético Goianiense perdendo
Isso aqui é muito, muito, muito ilusão aqui da minha cabeça, mas vamos lá. Atlético Goianiense perdendo, eles estão cada vez mais se afundando no Z4 e pode ser que o foco, em algum momento, nem digo de priorizar, mas em algum momento o foco e tal, perca eles sejam eliminados pro Corinthians na volta e, por exemplo, a gente passando para as semifinais, não pegue um adversário um pouquinho mais fraco. Mas, por outro lado, isso pode dar bem também, do tipo, se a gente pegar o Atlético Goianiense na semifinal e ele estiver cada vez mais afundado no Brasileirão, pode criar essa instabilidade também no clube, né, de tipo Brasileirão, Copa do Brasil e tal. O torcer por quem pro domingo, ele é bem simples, assim. Apesar de ter porque só tem 2 confrontos. América Mineiro e Avaí interfere muito pouco ainda na nossa vida. Cuiabá e Fortaleza. Assim, eu sei que o Fortaleza atrai ali um pouquinho o torcedor no geral e tal, do trabalho e etc. Mas assim, o bom pro Fluminense é Cuiabá ou empate. Tá? É manter o Fortaleza mais desesperado possível. Até o empate, porque se for der Cuiabá, o Fortaleza vai cada vez mais ficando morto. E talvez pegue a gente já completamente morto no Brasileirão e se dedique totalmente à Copa do Brasil. Então, assim, um empatezinho aqui é o melhor resultado, ou o Cuiabá vencendo, pro Fortaleza tá desesperado e não se dedicar 100% no jogo de volta das quartas da Copa do Brasil aqui no Maracanã. Red Bull Bragantino e Juventude. Seguro morreu de velho, né? Juventude, vamos garantir aqui uma diferençazinha maior pra nossa vaga na Libertadores. Deu tudo errado, eu quero jogar Libertadores do ano que vem. E aqui, obviamente, Fluminense, apesar, é aquele negócio, pro roteiro da Libertadores, cabe o empate aqui. Mas se a gente tá brigando pelo título, o empate já fica mais ou menos. Se a gente tá brigando pelo título contra o Palmeiras, que não perde, não pode perder. Briga pelo título contra o Palmeiras é o tipo de jogo que tem que ganhar do Santos na Vila. E esses dois aqui, que são os 2 contextos mais claros, né? Obviamente, a gente torce. O primeiro ponto aqui é o empate. Ah, Gabriel, mas o Atlético Mineiro tem 2 pontos a mais do que o Internacional. A gente não sabe como é que vai ser o Atlético Mineiro daqui pra frente. Então, primeiro resultado, empate. E se for pra alguém ganhar, o Internacional, porque vem mais de trás. Então, mesmo que, por exemplo, a gente perca o jogo lá, a gente ainda fica com 2 pontos de diferença pros 2 times. Atlético Paranaense e São Paulo. Esse daqui é a mesma coisa, só que um pouco mais atrás. Empate é o ideal. Em segundo lugar, o São Paulo, até porque está mais atrás e iria 29. Então, não afetaria muito o Atlético Paranaense aqui na frente. Então, em primeiro lugar, o empate, ou até o São Paulo também, mas seria Atlético Paranaense os Atléticos não ganharem nesse domingo. Beleza? Pensou em alguma coisa diferente? Guarda pra você. Sacanagem, guarda pra você não. Vai na Bet7K e aposta. Às vezes você dá muito certo, né? Passa aqui embaixo, deixa os comentários também se você discordou, concordou com alguma análise. Até a próxima. Valeu!